Oi, está aprendendo a jogar RPG, mas ainda não consegue preencher aquelas fichas enormes, cheias de dados e informações estranhas? Você ainda precisa ficar incomodando os coleguinhas na mesa para que te ajudem a preencher a ficha? Você ainda não compreendeu para que mesmo que aquela ficha precisa existir e qual a função dela no jogo de RPG? Bom, se você tem essas dúvidas, fica aqui, que depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Oi, eu sou Francinete Coutinho e você está no quadro RPG para iniciantes. Aqui eu costumo falar a respeito de regras, de nomenclaturas, terminologias que são comuns no mundo do RPG de mesa, para ajudar aquelas pessoas que ainda não dominaram totalmente as regras iniciais e que estão começando a jogar agora. Hoje nós vamos falar a respeito da ficha de RPG. Sim, porque se você assistiu os meus vídeos anteriores, o quê? Não assistiu? Bom, aqui no card tem um link e você vai poder dar uma olhada nos outros vídeos para iniciantes que eu fiz lá no meu canal, tá bom? E se você não é iniciante, lá tem muito vídeo legal também, ensinando sistemas, cenários. Se você é narrador recente, está começando a narrar agora, não deixe de ir conhecer o meu canal, você vai adorar os vídeos que tem lá para você, tá? Aproveita e se inscreve, ativa o sininho e assim você sempre estará recebendo as novidades do meu canal que irão lhe auxiliar, né? Tanto você iniciante quanto você narrador experiente que precisa de vez em quando ampliar os seus horizontes. Mas como eu falei, num dos meus vídeos a respeito, né, do que era o RPG, eu expliquei que o RPG ele é um jogo, né, de interpretação de personagens, né, o Roleplay Games, uma sigla em inglês, né, porque ele foi criado lá nos Estados Unidos. E o objetivo desse jogo, como eu disse em outros vídeos, é você, junto com um grupo de amigos, criar uma aventura e viver, né, viver essas aventuras, os desafios propostos, resolver os quebra-cabeça. Bom, para isso, você precisa criar um personagem, ou seja, você precisa criar um avatar seu no mundo fictício, algo que te represente no mundo fictício. Você não vai entrar lá para jogar como a Francinete, não. A Francinete, quando ela vai jogar, ela vai ser uma elfa, ou então uma humana guerreira, ou então uma hobbit ladina, ou seja, ela precisa dessa pequena representação no mundo fictício, que é o que nós chamamos em RPG de personagem. E o personagem, evidentemente, ele pode e deve ser extremamente diferente do jogador, né? Porque, afinal de contas, o legal é você interpretar coisas diferentes da sua vida no dia a dia, né? Então, esse personagem, ele tem que ter um espírito, uma alma, né? Digamos assim, ele tem que ter... você tem que ter uma forma de comparar ele com os outros personagens da história, dizer se ele é mais forte, se ele é mais fraco, se ele é mais inteligente, né? E para você poder fazer isso, o narrador ele vai te fornecer os pontos de personagem, né? Os pontos de personagem, eles são como se fosse a moeda, tá certo? Que você vai utilizar para comprar habilidades, poderes, né? A gente vê muito isso em videogame, né? Toda vez que você evolui, você ganha lá uma quantidadezinha de moeda, né? Nos jogos eletrônicos, e você utiliza para melhorar o seu personagem. Então, no RPG de mesa, isso também acontece através dos chamados pontos de personagem no início e pontos de experiência ao longo, né, das aventuras concluídas. E como é que depois eu vou lembrar de tudo que eu comprei, né? Então, eu preciso fazer umas anotações, professora, porque depois eu não vou lembrar se eu tinha força 5, se eu tinha habilidade 4. É para isso que existe
a ficha de RPG, tá certo? A ficha de personagem. A ficha de personagem, gente, ela é uma tabela, né? É um tipo de planilha, na verdade, né? Não uma tabela, ela é uma planilha, né? Onde nessa planilha você vai colocar todas as informações relevantes do seu personagem. Você vai colocar os atributos, como, por exemplo, força, inteligência, vitalidade, né? Você vai colocar as perícias, que é aquilo que ele sabe fazer, né? Por exemplo, o seu personagem, ele luta com espada, você coloca lá a perícia esgrima, você coloca lá a perícia defesa com escudo, né? O seu personagem, ele monta cavalo, você compra para ele, né? Cavalgar, e você escreve lá na parte da planilha onde está reservado para as perícias, tá certo? Então, você coloca os atributos, que é a representação física e mental do seu personagem no mundo de jogo. Você coloca as perícias, que é aquilo que ele sabe fazer. Lá na ficha também você vai colocar os poderes ou habilidades, né, as vantagens que o seu personagem tem em relação a outros personagens e que fazem com que o seu personagem seja o quê? Seja alguém único no mundo de jogo, seja alguém especial no mundo de jogo. É também na ficha de personagem que você vai anotar os pontos de vida, o ataque, a defesa, os pontos de magia, caso o seu personagem seja um personagem místico, né, um mago. E aí, caso ele seja um mago, também na ficha de personagem tem que haver um espaço para você colocar as magias iniciais que ele possui, né? E também colocar rituais, né? E o que mais ele tiver que possa agregar alguma serventia para o personagem, né? Também na ficha de personagem costuma haver, não é todas, tá? E por que eu tô dizendo que não é todas, gente? Porque dependendo do sistema de RPG que você esteja jogando, a ficha muda. Então, para cada sistema de RPG, há um tipo de ficha diferente. Para cada livro de RPG, há um tipo de ficha diferente. E por que que isso acontece? Porque para cada cenário, para cada sistema de RPG, existe um conjunto de regras, de habilidades, de perícias que são diferentes, tá? Então, uma ficha, por exemplo, do sistema GURPS não serve para você jogar D&D. Uma ficha do sistema D20 não serve para você jogar Defensores de Tóquio. Então, é necessário que você tenha a ficha correspondente ao seu sistema. Mas, tudo isso que eu estou falando aqui, atributo, perícia, né, habilidades, poderes, costuma haver em todas as fichas de RPG, mesmo que elas apareçam com um nome diferente, tá? E além de tudo isso aqui, existe sempre na ficha de RPG também um espaço que é chamado de background, espaço de background, ou em alguns casos, né, espaço da história, né? Nesse espaço, você vai fazer uma pequena descrição do passado do seu personagem, né? Isso porque imagina-se que o seu personagem não nasceu durante uma aventura, né? Ele já tinha uma vida anterior, né? Ele já era adulto quando ele começou a se tornar um aventureiro. Então, onde ele nasceu, né? Quem são os familiares dele, as pessoas que ele gosta. Então, um roleplay bem feito, ele depende de um background bem feito, tá? Então fica muito difícil para o jogador se apegar a um personagem que não tem história, um personagem que não tem um enredo. E é claro que você vai fazer a história lá, e depois o seu narrador ele não é obrigado a lembrar tudo que você contou para ele, até porque você não é o único jogador da mesa, existem outros jogadores. Então você está jogando há 3, 4, 5 meses e o narrador esquece que você tinha tido uma noiva que foi raptada, que você botou lá, é normal, você botou lá no background, mas o narrador não é obrigado a lembrar. Então, é para isso que existe o espaço na ficha, para que você anote o background, as coisas mais importantes que você acha relevante na história do seu personagem, e assim, lá na frente, você possa lembrar o seu narrador, ou o seu próprio narrador, ele possa pegar a sua ficha e utilizar aquele background.
tanto a seu favor como contra você, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o narrador também utiliza o background para criar os desafios, para criar as aventuras. E isso é legal, gente, isso é legal. Quanto mais história você tem, mais o narrador tem como enriquecer a sua aventura, tá? Então, existem muitos jogadores iniciantes que têm medo de criar o background, porque acham que o narrador vai prejudicar ele. Ó, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre background, tá? Explicando a importância do background. Mas de antemão, não deixa aquele espaço do background na ficha vazio. Preencha a fichazinha lá de RPG. Também há na ficha o espaço para a descrição física do seu personagem, né? O seu personagem, ele tem uma aparência, né? E assim, quanto mais peculiar, mais detalhes, mais fácil ele será reconhecido, tanto pelos inimigos quanto pelos aliados, tá? Então é muito interessante que na hora que você for descrever o seu personagem, você dê características únicas para ele. Sei lá, ela tem o cabelo curtinho, uma mecha branca aqui, ou então ela é uma elfa que sempre usa um brinco em forma de triângulo na orelha, ou então ele gosta de usar um chapéu de cowboy e ficar fingindo que está fumando com um pedaço de palha, né? Ou então ele tem um sotaque característico. Então coloca essas descrições, tá? Na ficha de personagem, pelo mesmo motivo do background. Seu narrador pode não lembrar, até você, né? Dependendo do tempo de intervalo das campanhas, pode acabar esquecendo e aí negligenciando aquele sinal que você criou para ser o símbolo principal do seu personagem. Isso não é legal. Legal que se você começou com sotaque, de uma hora para outra seu personagem não pode perder aquele sotaque. Você tem que continuar interpretando o sotaque, tá? Afinal de contas, o sotaque é o que distingue ele dos outros personagens, é o que faz ele especial, tá bom? Então, a ficha de personagem, ela tem linguagem própria? Tem. Não dá para eu explicar para vocês aqui. Por quê? Porque para cada sistema há uma linguagem. Por exemplo, alguns chamam os poderes, né, de habilidade. Já vem outro sistema, chama de aprimoramento. Aí vem outro sistema, chama de vantagem. Então veja que as nomenclaturas elas variam. Para isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar o manual do sistema que o seu narrador está narrando e você tem que ler, tá? Não tem como fugir. Você vai ter que dar uma lida, pelo menos no capítulo Criação de Personagem, né? Que é o capítulo que mais interessa para você. Os outros capítulos são importantes, mais para quem está narrando, né? Mas você, jogador, tem que conhecer pelo menos o capítulo Criação de Personagem, tem que dar aquela lida, tem que parar e ficar lendo, acompanhando com a ficha do lado, tá? Para você poder entender o que aquela linguagem técnica significa, né? E beleza. A ficha de RPG, ela substitui no teatro, ela substitui no RPG o que no teatro a gente chamaria de roteiro, né? Chamaria de falas, né? Então você não tem as falas no RPG, você não precisa seguir um conjunto de falas, mas você precisa ter alguma coisa em que se apoiar. Você precisa ter alguma coisa que lhe faça recordar, lembrar de quem é o seu personagem, tá? E essa coisa, esse objeto que vai fazer isso é a ficha de personagem. Daí a importância dela, porque ela ajuda você a se transferir para o personagem, né? Ela auxilia a sua imersão dentro da vida do personagem, faz com que você tenha todas as informações necessárias para poder falar como personagem, agir como personagem, ser o personagem. E ela também é muito importante para o narrador, né? O narrador, com a posse dessa ficha, ele impede, por exemplo, trapaças, né? Porque você pode, ontem você tinha força 4, aí hoje você já tem força 5, né? Então isso é uma coisa muito estranha, né? E isso não vai acontecer, por quê? Porque normalmente o único que tem autorização para alterar uma ficha de RPG é o narrador, mesmo que a ficha seja sua. Você não tem autorização para pegar a borracha lá, apagar e alterar, a não ser que o narrador te dê, tá? O único que pode alterar a ficha de RPG
é o narrador. Isso para quê, gente? Para evitar, né? A gente sabe que tem gente desonesta em todo canto do mundo. Seguro morreu de velho, esse negócio de eu vou confiar em fulano, é melhor não confiar, né? Duvidando é melhor não ter porquê. Então, para evitar transtornos, aborrecimento, gente dizendo, mas eu tinha força 5, narrador, conflitos, somente o narrador é autorizado a modificar qualquer que seja a ficha. Ele que é o responsável por apagar e evoluir os personagens. Mais uma tarefa, né, que o narrador tem, tá certo? Mas você, jogador, você tem acesso à sua ficha de personagem durante a história e ela vai lhe servir para que você veja onde você deve melhorar o seu personagem, onde você pode evoluir, onde está precisando, está muito ruim, então eu preciso melhorar, né? Então, já ouvi falar em RPG sem narrador, mas RPG sem ficha eu nunca ouvi falar, porque realmente seria impossível jogar RPG sem a ficha de RPG, né? Algumas pessoas até improvisam, mas é brincadeira, né? É coisinha de passatempo. Campanhas sérias, aventuras sérias, elas têm que contar com a ficha de personagem. E todo livro de regras, ele vem com a sua ficha no finalzinho do livro, alguns no meio, mas normalmente no final, e você precisa xerocar na quantidade certa para o número de jogadores e preencher. Normalmente a primeira sessão de toda campanha de RPG, de toda aventura de RPG, é o preenchimento da ficha de RPG. Algumas são rápidas, como 3DT, você em poucos minutos preenche e já sai jogando. Outras realmente levam uma tarde inteira, como GURPS, né? Então escolha um cenário de acordo com o seu gosto, a sua preferência, veja lá com o seu narrador. E se você é o narrador, né, da mesma forma, dê preferência a um sistema que se adapte à sua maneira de narrar. Enfim, gente, é isso aí. Espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês a respeito do que é a ficha de RPG, para que ela serve, qual a importância dela, tá ok? Futuramente eu pretendo fazer alguns vídeos ensinando a preencher fichas de determinado sistema, né? É uma play que eu estou querendo fazer. Se você tem interesse, mais um motivo para você assinar, se ainda não tiver assinado, assinar o meu canal, ativar o sininho, porque aí quando esses vídeos começarem a sair, você vai ter acesso a essa informação. E se você já está jogando um determinado sistema e quer ajuda com isso aí, coloca aí nos comentários. Professora, me ajuda, como é que preenche a ficha de D20? Professora, me ajuda, como é que eu faço para preencher a ficha de Daimon? Coloca aí e eu vou fazer o possível para atender o seu pedido, tá certo? No mais, só lhe agradecer por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Que os dados que rolem para você sejam sempre críticos. Até mais.